Boa noite, pessoal. No Opinando de hoje eu vou conversar com uma autoridade na psiquiatria brasileira. Ele é escritor, tem vários livros consagrados e escreve umas coisas de botar um nó na cabeça da gente, como, por exemplo, quando ele diz aqui a arte de ser infeliz, né? Ele vai nos explicar. Ou quando ele manda esse recado, que é no seu livro mais recente, Não Deixe a Vida Te Maltratar. Eu vou conversar com o doutor Nélio Tombini, quem nos dá a honra de estar aqui no Opinando de hoje. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui, né? Teu convite com as pessoas que te acompanham, né? Com a tua trajetória, a tua história. E instigado, né? A querer saber um pouco mais sobre a vida emocional, a saúde mental, sobre o psiquismo, né? Que, Nando, a qualquer dificuldade que surge na vida, a seleção brasileira perdeu, o emocional não estava bem, a saúde mental não estava bem. Se joga essa frase no ar e a vida segue. Mas não se dá muita atenção para o que é mesmo, o que se passa no nosso imaginário, no nosso psicológico, no nosso emocional. E os meus livros tiveram essa pretensão e parece que se saíram bem de dar um pouco de proximidade entre o leigo e esses mecanismos que nos acompanham. Então eu fico feliz que tu te preocupe com isso e que me traga aqui, né, para dividir essa temática que é subjetiva. É subjetiva. Olha que especialidade que eu me arrumei, né? Ou seja, subjetividade. Assim, fui fazer psiquiatria e a psiquiatria se divide, sempre assim, em dois ramos, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Tem um ramo que trata mais dos problemas da química cerebral, né, algumas doenças, tipo doença bipolar, né, que as pessoas já ouviram falar, esquizofrenia, dependências químicas, né, que às vezes assim tem que entrar com medicação porque tem desajustes químicos, né, como se fosse um diabetes, né? Sim. Só que é o cérebro. E tem a parte que são dos conflitos, os transtornos, né, que judiam muito as pessoas, atrapalham as pessoas, e as pessoas não têm percepção e não têm intimidade com isso. Então, o meu trabalho é pura subjetividade. As pessoas relatam situações, sofrimentos, e eu preciso tentar juntar aquilo da forma e mostrar para a pessoa assim, olha, mais ou menos isso que tu estás me contando que está fazendo com que a tua vida possa estar sendo mais difícil. Durante uma hora vai ser o papo com o Dr. Nélio Tombini, recado do Sindifisco, e a gente já volta. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores. O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, Auditores Fiscais, Receita para Crescer. Então tá, gente, recado aí do Sindifisco, né? E você que tem o seu negócio, quer ser parceiro aqui do canal, vem aqui pro Opinando, né? A gente sempre deixa no finalzinho ali o endereço do e-mail pra gente manter contato. Doutor Nélio Tombini, eu estava vendo uma notícia da Organização Mundial da Saúde que faz uma previsão de que em 2025 a depressão deve ser a segunda doença que vai atingir mais a população mundial, perdendo só para as doenças cardiovasculares, né? O senhor já tem as pessoas hoje, quando chegam ao seu consultório, elas já chegam com essa sensação ou ainda, né, a maioria é quem busca o autoconhecimento, pessoa que se sente equilibrada, mas quer saber mais de si? Ou nós estamos falando de pessoas hoje que já chegam, doutor, me ajuda, que eu não estou sabendo direito se é para a direita ou se é para a esquerda, que caminho eu devo tomar? Por incrível que pareça, as pessoas com sofrimento psicológico, ou com problemas emocionais, ou com doença mental, não importa o nome que nós vamos aqui oferecer, elas não se percebem adoecidas. Olha que coisa incrível. A pessoa tem um sofrimento e não se percebe adoecida. Não se percebendo adoecida, ela não busca ajuda, né? Então, assim, imagina que se tu tivesse com tosse, com falta de ar, e que tu não te percebesse adoecido, né? Sim. Entende assim? Então, os sofrimentos de origem psicológica, olha que negócio interessante. A pessoa sofre, mas ela acha que ela pode dar conta, ela tem uma explicação, ela vai buscar uma explicação fora dela, na política, no futebol, no namoro, com a mulher, com o marido, com o trabalho, e ela vai ficando, sabe, nesse redemoinho e costuma não buscar ajuda. Então, olha que interessante, assim. E eu vou espichar um pouco mais a conversa, assim, né? Existe muito preconceito contra os sofrimentos psicológicos ou mentais ou emocionais. Exemplo, imagina que
Nós chegamos do trabalho, eu e o Nando trabalhamos numa empresa, tem 50 funcionários, e se eu tive uma cólica renal, eu chego lá, Nando, dizendo, pessoal, tive uma cólica renal, muitas pessoas vão me acolher, vão me dar dicas, meu tio teve. Agora, se eu estou deprimido, eu não vou chegar no trabalho e dizer assim, pessoal, estou deprimido. As pessoas não falam. Olha que interessante e que grave. A pessoa sofre e não se permite dividir com os outros o seu sofrimento. Até porque ela fica constrangida, porque tem preconceito. Nós temos preconceito, sim. Tem o louquinho da família, tomou o teu remédio. Mas ele não tem preconceito, às vezes, de ele próprio. Quando o senhor diz assim, as pessoas não se percebem que estão doentes. Né? Tu te percebe resfriado, tu te percebe com dor de cabeça. Né? Então ele percebe que tem alguma coisa errada. Também não é um pouco de preconceito da pessoa dizer, não, eu não tenho esse negócio de depressão, isso é frescura, eu não tenho isso. Sim, é isso aí. É preconceito de fora e de dentro. E de dentro. Claro, as pessoas também têm preconceito. Elas também se acham frágeis se elas têm algum tipo de problema. Elas acham que estão fracassando, né? Que isso aí não pega bem para uma pessoa bem-sucedida, imagina, um homem de negócios, uma mulher bem-sucedida ter essas frescuras. Então isso é sério. Mas voltando para a tua pergunta sobre a depressão ser a doença em 2025, está ali, está batendo a porta. A segunda doença mais frequente, né? Só perdendo para as doenças cardiovasculares. É verdade. Mas interessante, não é porque a química cerebral em 2025 vai começar a enlouquecer, vai começar a se atrapalhar. Não tem nada a ver com problemas bioquímicos, né? Ou problemas de neurotransmissores. Tem que ver com o tipo de vida que nós estamos vivendo. E eu vou bater num ponto importante, né? Que tu acha até que vai concordar comigo. E quero também que os nossos telespectadores pensem nisso. Uma das coisas que está adoecendo muito as pessoas são as mídias sociais. Mídias sociais. Preste atenção. Vou ficar um pouquinho mais para o microfone aqui antes que eles me mídias sociais. Isso é importantíssimo, vocês se darem conta. As chamadas redes sociais. As redes sociais. Elas são fundamentais. Para muitas coisas são ótimas. Nós estamos aqui, vamos usar também as redes sociais para colocar o programa no ar. Claro. Mas as pessoas estão muito esvaziadas. Esvaziadas assim, dentro delas. Porque elas estão se comunicando através das mídias sociais. E as mídias sociais, de uma certa forma, são fakes. São construídas, elas não são aquilo que elas se apresentam. Então, o que eu percebo assim, nas pessoas? Que hoje em dia a pessoa, para se validar, né, ela precisa dos outros, precisa das mídias sociais, para saber se ela se saiu bem, se ela está bem arrumada, o que ela disse está bem, quantos likes ela teve. Então, isso causa um esvaziamento interno, isso leva à depressão. Então, sim, as pessoas estão mais solitárias, as pessoas têm menos intimidade, as pessoas trocam menos confidência e as pessoas estão adoecendo mais. E por isso que a depressão vai ser a segunda doença mais prevalente, mais frequente. E aparece sempre um clima de competição, porque as pessoas são, não sei se julgadas é um termo muito forte, mas elas são meio que catalogadas de prateleiras mais cima, né, pelo número de seguidores, de visualizações em cada postagem que fazem. Né? Isso dá um certo status para as pessoas. Tem só 3 visualizações, não consigo mais seguidores, a pessoa vai se arrasando com aquilo, como se fosse um fracassado por conta disso. Isso aí, ela vai se isolando e ela perde o critério de relacionamento. Ela perde o critério. Porque o critério daqui a pouco é quantos seguidores, quantas likes, quantas pessoas viram, né? Ela já não sabe mais quem ela é, como ela pensa, como ela decide. Daqui a pouco nós recebemos toda hora vídeos e opiniões e muitas vezes aqueles vídeos são fakes e tu não consegue mais nem distinguir se é fake ou não. Aquilo se penetra no teu imaginário. Então nós acabamos sendo quase que uns robôs das mídias sociais. Isso vale para todos nós. Eu também me incluo nisso. E além do mais, o tempo que nós nos consumimos com as mídias sociais, isso vai faltar em algum lugar, né? Vai faltar esse tempo. Porque as pessoas não têm mais tempo para ler. As pessoas, quando começam a escrever, eu estava vendo esse dia uma propaganda, bora, finde. As pessoas já não constroem mais nem frases. E isso tudo, Nando, isso tem um custo no psicológico e no emocional. Ou seja, assim, então se tu parar para ver, as nossas vidas estão sendo comandadas pelas mídias sociais. E quando começa uma criança de 5 anos, 6 anos, um jovem, as pessoas não falam mais entre elas, né? As pessoas estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, cada um com o seu celular, e isso sim é uma causa de esvaziamento interno, distanciamento, empobrecimento e depressão. As pessoas não precisam mais das outras, não precisam mais estarem juntos, né? Não precisam mais. E quando estão juntas, há uma certa dificuldade de diálogo, não lhe parece hoje?
Porque assim, porque o diálogo hoje também é um diálogo assim que ele é muito... Falta assunto, parece. Também ele é muito observado pela opinião do outro. Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de serem verdadeiras, serem confissionais. Eu sou uma pessoa que me considero bem confissional. Ou seja, eu conto às vezes para as pessoas coisas da minha vida que as pessoas até se surpreendem. Mas quando eu faço, agora eu tive um encontro de 50 anos de formado da minha turma, e eu contei lá algumas mazelas da minha vida, do ponto de vista de sofrimento, perdas, separações, doença. Contei para meus colegas. Alguns sabiam, outros não sabiam, e eles ficaram muito surpresos, assim, eu estar revelando aquilo. Ou seja, eu apenas me revelei uma pessoa, um ser humano, Sim. que mesmo com muitas dificuldades, eu segui na minha vida, segui em frente. Por isso que eu digo o seguinte, né? Quando me pergunto tudo bem, eu pergunto quantas horas tu tem para me ouvir. Tudo bem, porque às vezes a gente fala tudo bem, né, Nando? Porque o outro não responde, né? Agora, quando o senhor fala isso, me lembra um pensamento seu que o senhor escreveu, que eu li em algum lugar, eu devo ter lido com certeza, que é sobre ressentimento. Né? E o senhor trabalha essa questão, o senhor está dizendo assim, ó, eu às vezes estou num lugar e eu falo da minha vida, eu falo coisas. O ressentimento tem a ver com isso, de daqui a pouco a pessoa não colocar, ou guardar, ou não saber reagir, né? Enfim, se é uma pessoa que parece que, por que eu não disse tal coisa e aquilo vai ficar para sempre? Enfim, esse seu exercício de se abrir pode ser também algo para não ter que conviver com os tais ressentimentos, rancores, coisas assim? Eu acho que é importante, assim, eu digo tudo para as pessoas que eu quero de uma forma carinhosa, uma forma, assim, afetiva, delicada. A pessoa diz tudo, eu brinco aqui no meu consultório, meus pacientes até tijolo engolem com jeitinho. Eles dizem, doutor, esse negócio está me arranhando, mas engolem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu digo barbaridades para meus pacientes, barbaridade no sentido de coisa que eles não pensariam em ouvir e eles aceitam. Mas assim, isso vale também para fora. Digo isso para minha neta, digo para o meu neto. Esses dias tive lá um impasse com a minha neta e disse para ela o seguinte, essas coisas de criança, ficar emburrado, eu disse para ela o seguinte, olha, ficar contigo emburrada é uma coisa intolerável, é muito chato, não dá para te aguentar. Eu, como teu avô, podia brigar contigo, mas não vou brigar, vou conversar contigo. Tu corre o risco de eu brigar contigo até te dar umas palmadas, mas não vou fazer isso. Agora, se tu estiver no colégio e estiver assim, as pessoas vão te achar muito chata, vão se afastar de ti. Então, tu aprende a falar comigo, se tu está chateada, não te emburra, ela é criança. Eu digo, fala comigo, tudo que quiser falar. Então, assim, quando o outro fala, ele se alivia. Tu fala assim, ressentimento. O que é o ressentido? Ele fica com aquilo trancado na garganta a vida inteira. Né? E aí ele não se desliga daquilo. E ele se consome uma energia dele. Então é melhor tu brigar com alguém, botar a boca, chutar o pau da barraca até, do que ficar ressentido, porque o ressentido não fala. Ele fica sempre regurgitando aquilo, né? E aquilo vai voltar de tempos em tempos. E aquilo lhe adoece psiquicamente. Imagina assim, para as pessoas entenderem assim, se o nosso psiquismo tivesse 100 litros de combustível, tá? Para gastar, para gastar durante a vida, né? Se tu fica com 10 litros aprisionado no ressentimento, vai te faltar 90. Então, assim, se tu briga com uma pessoa e fica com muita raiva, ressentido, exemplo, Nando, tu já ouviu isso, a pessoa diz assim, eu briguei lá com a minha mulher e fiquei uma semana sem falar com ela. É 10 litros de combustível que foi consumido nisso. Nós não podemos nos deixar consumir por raiva, por ódio, por ressentimento, por mágoa. Então, assim, é importante sempre tu revelar para o outro. Revelar. Olha, quero dizer uma coisa para ti. Ontem tu me dissesse algo que eu não gostei. Eu até no meu livro tenho um capítulo que diz assim, DR. Né? Eu não falo mais de discutindo a relação. Hoje em dia eu falo em ventilando a relação. Porque discutir a relação geralmente é um massacre. Um quer submeter o outro ao seu pensamento. Então é um massacre. E ventilar a relação é diferente. Eu dizer para minha mulher, sabe que ontem nós estávamos lá no restaurante, tu disseste aquilo, não gostei, me senti muito mal. Queria dizer isso para ti. Acabou. Não tem réplica. Sabe? Não me diz nada. Só quero que tu escute que eu ontem no restaurante dissesse uma coisa que eu me chateei. Acho que tu fosse indelicada comigo. Só quero que tu pense. Isso eu acho que é muito mais saudável. Tu oferece para o outro algo que te chateou. É um treinamento, né? Porque sempre quando tu fala isso para alguém, a pessoa quer se defender. Não, mas eu falei isso porque não sei o que, sempre tem algo para dizer. Isso aí. Então, por isso que assim, não pode ter réplica. Tem que dizer. Porque o sentido é só de pensar. Se não vem isso, a pessoa se sente culpada e quer corrigir, aí quando vai corrigir, abre um espaço, vai piorando.
Então, assim, eu acho que essas coisas, assim, como tu disseste, treinamento, é bem isso aí. Tem coisas na vida que tem que treinar. Eu digo assim, no livro, eu não gosto de dar dica para as pessoas, porque meu trabalho de psicoterapeuta não é dar dica. Mas no livro eu digo. Dicas, eu quero dizer. Mas no livro eu digo o seguinte, não faça DR à noite. Porque depois tu vai dormir com a pessoa, ninguém dorme, né? Uma DR tem que ser com o cronômetro, não pode durar mais que 5 minutos. Porque depois de 5 minutos repete tudo. E é uma chatice. E jamais DR depois de beber. Essas 3 dicas, assim, eu acho que são bem interessantes. Doutor, mas essas coisas de rancor, de ressentimento, eu vejo hoje, assim, ó, com maior naturalidade, as pessoas falando, e o senhor já escreveu sobre isso, sobre o tal, eu sou bipolar, né? Então, eu trabalhei com alguns que eu costumava dizer, repara, fulano diz que é bipolar, mas repara, ele é bipolar, vê o cargo com quem ele é, a parte ruim do bipolarismo dele, vê com o cargo da pessoa. Quer dizer, com o estagiário, com o cara abaixo dele, ele era um bipolar mal irritado, não sei o que. Ele nunca tinha esse problema quando era com o gerente dele, com o diretor, com coisa assim. Mas é comum hoje as pessoas se justificarem, né, qualquer coisa, porque eu sou bipolar. E aí, vai no psiquiatra, primeira coisa, o que eu tomo aí para curar esse bipolar? Né? O que é de mito e o que é de verdade, né? Nessa coisa assim de eu sou bipolar, eu não sou bipolar, eu tenho que usar remédio para tratar isso. O que realmente é dá para se, não sei se eu posso falar doença, mas o que realmente é algo que tem que entrar um medicamento, constatei que há um distúrbio nisso, e o que é fake, como o senhor costuma dizer também, né? Que a gente é muito fake na vida da gente. O bipolar virou assim, né, até uma injúria às pessoas. Tem bipolar quando quer agredir alguém. Mas bipolar, assim, para a psiquiatria, é uma doença que tem bioquímica no meio, tem alteração bioquímica, houve falha na produção daquele cérebro. Então imagina assim que aqui está o nosso humor, né? Nosso humor está aqui. O nosso humor ele pode ficar um pouco abatido, um pouco triste ou um pouco excitado, assim. Então o nosso humor vai balançando assim durante o dia, né? Dependendo da vida, vai balançando. Tem pessoas que o humor cai, e quando cai se deprime. E tem pessoas que o humor se exalta, fica eufórico, agitado, fala demais, gasta demais, não dorme, se acha maravilhoso. Por isso que se chama bipolar. É como se fosse 2 polos, o polo da depressão e o polo da exaltação. Mas há um gatilho, algo que faça isso, ou é químico, do seu organismo? Do ponto de vista médico, isto é químico. A pessoa pode ser rica, pode ter feito 10 faculdades. Tudo bem na vida dele. Tudo bem, e ele fica doente do mesmo jeito. Então, isso é químico, isso é bioquímico, isso é genético. A pessoa com esse diagnóstico precisa tomar a medicação. Não adianta fazer 4 sessões de terapia por semana, não resolve. Qual é a medicação que a gente usa, que é o amortecedor da bipolaridade, que todos conhecem? Lítio. Lítio é um sal mineral que sai da terra e ele é trabalhado nas indústrias e é um remédio, mais usado no mundo inteiro. O que é o lítio? Ele é como se fosse um amortecedor, não deixa balançar o humor. Mantém na média. Mantém na média. Então, isso é uma doença bioquímica que a pessoa não controla. E ela vai e vem. Se a pessoa se deprime muito, ela corre risco na depressão de querer acabar com a vida. Isso é um dos problemas sérios da depressão. E a pessoa deprimida até tem um lado bom, porque ela aceita tratamento. Agora, se ela vai para cima, Nando, ela fica eufórica, fala demais, ela é maravilhosa, ela não precisa dormir, ela faz festa dia e noite, quer transar dia e noite. Ela está maravilhosa, ela não quer se tratar, não imagina que precisa de tratamento, até se ofende. Então, isso é bipolar do ponto de vista da medicina. Claro que o bipolar é como se fosse uma régua. Ele vai de 1 a 100, e aí depende da graduação que o sujeito está. Se o sujeito está nessa reguinha 20, 30 vezes, passa a ser percebido. Ele passa uma vida inteira adoentado e não se dá conta disso e traz prejuízos sérios na vida. Então, isso é bipolar, é só isso, é simples. É que ele acabou sendo usado de uma forma popular para agredir alguém, né? E bipolar, sim, tem que tomar medicação. E uma outra coisa importante, como as pessoas não se percebem doentes, às vezes passam muito tempo para fazer diagnóstico, olha que interessante, até os psiquiatras às vezes passam na cara dos psiquiatras e os caras não fazem diagnóstico. Ou às vezes o cara vai no neurologista, no clínico e não faz o diagnóstico, porque é difícil, é um diagnóstico muito subjetivo. Na psiquiatria não tem exame, Nando, 0 exame para fazer diagnóstico, é experiência, é feeling, é olhar, é falar com o familiar. Então é um diagnóstico que é difícil de fazer se a pessoa não está lá enlouquecida. O que acontece com essas pessoas que têm esses sofrimentos permanentes? Qual é a saída delas? Beber. Começa a usar álcool demais. Usar drogas. E aí piora tudo. Quando tem, tanto para baixo quanto para cima. Tanto para cima, claro. Porque o álcool e as drogas dão uma sensação de bem-estar. Então a pessoa vai lá, usa, tal, se sente bem, mas piora no quadro. Qualquer pessoa que bebe muito ou que usa drogas, ela tem risco de se deprimir
e inclusive o risco até de acabar com a própria vida, porque essas substâncias levam ao adoecimento mental. Sim. Então, olha que complicado, né? E se tu perceber, as pessoas hoje em dia estão bebendo muito. E estão usando drogas, êxtase, LSD e maconha e não sei o quê. E tudo isso tem um prejuízo na mente das pessoas. Isso não passa batido, né? A conta vem depois? Ah, sempre vem a conta. Sempre vem. Então, bipolar é isso, assim, né? Então, só para que o leigo aqui entenda, assim, né? Se uma pessoa muda muito de humor, e geralmente uma das coisas, assim, é explosão, fala muito. Se tu pega um sujeito bipolar, tu quase não consegue falar com ele, se ele está excitado, porque a conversa termina, já engata outra, ele não te ouve, né? Tu não consegue falar com ele, ele fala sozinho. Tinha um amigo nosso aí, que tu conhece até, não vou dizer o nome dele, que era da imprensa, e que eu saía com ele, às vezes ele gostava de mim, me convidava para almoçar, eu dizia para ele assim, se eu for no banheiro e voltar, tu nem percebeu que você continua falando sozinho. Tem gente. Eu não conseguia falar com ele, então eu mexia com ele. Tu não precisa falar comigo. Ele me perguntava e eu respondia. Esse, às vezes, é um sinal que o cara tá muito acelerado. Tá lá em cima. Muito acelerado. Tá lá em cima. Doutor, qual é a arte que tem? Ou como é que o sujeito que se constatou infeliz... O cara que só leu o livro desse livro, passou na feira do livro e tá na banca desse livro. A arte de ser infeliz. Dá um nó na cabeça do sujeito. O senhor parte da onde aqui nesse livro, doutor? Desarmando armadilhas emocionais. Isso aí. Não, na verdade é o seguinte, né? Eu estou na psiquiatria já há muitos anos e eu gosto desse negócio. Quanto tempo mais ou menos, doutor? Eu estou formado há 50 anos. Antes de fazer... Você era formado onde? Na URGS, aqui em Porto Alegre. Na nossa URGS aqui. Em Porto Alegre. Mas não é de Porto Alegre? Não, eu nasci numa cidade chamada Arvorezinha, que pertencia a Encantado. Pertencia a Encantado. Na época era Encantado, então? Isso. Não, na época pertencia a Encantado, era um distrito de Encantado. Certo. E aí eu só fui fazer medicina por... Quem nasce em Arvorezinha é o quê, doutor? Como é que a gente diz? Um arvorezão. É um cara grandioso. É uma grande árvore. Uma grande árvore. Eu não sei dizer. Quero dizer o quê? É inteligente, um cara legal. Mas tu sabe assim que eu só fiz medicina por uma desgraça na minha vida. Meu pai, com 47 anos, 45 anos, ele teve um câncer. E aí nós estávamos encantados, ele veio a Porto Alegre se tratar, e ele tinha medo de morrer, ficou por aqui, e aí a minha família se mudou com a morte dele. E eu vim para Porto Alegre. Eu tinha 13 anos quando ele morreu. Senão eu estava trabalhando com ele, trabalhava com madeira, era um homem bem sucedido, e aí eu fui fazer medicina. E dizendo assim, até vou dividir aqui com nossos telespectadores, que eu vim do interior, de uma cidade, uma área de italianos. E eu cheguei em Porto Alegre, arrumei uma bolsa no Rosário, a gente não tinha, também ficamos em condições econômicas que não eram muito boas, e eu falava calorão, falava rua. Você sabe que calorão era um calorão. Um calorão muito. Assim, então imagina eu com 13 anos, deprimido, a morte do meu pai, fui pro Rosário e era bullying na veia. E tu sabe o que me defendeu? O que me ajudou? Humor. Eu fui um cara que comecei a ser irônico, irreverente, espirituoso, e eu sou assim até hoje. Então recomendo, se é possível, e foi assim que eu enfrentei, né, e assim que eu enfrento a minha vida. Eu gosto muito, Nando, quando as coisas estão ruins comigo, de tirar sarro da minha própria cara. Então é a partir dessa sua experiência pessoal que nasce esse livro? Não, o livro é o seguinte, as pessoas todas querem ser felizes. Hoje em dia tudo é livro para fazer felicidade. Se tu me perguntasse, o que eu faço para ser feliz, eu não saberia te responder. Eu não sei te responder. Essa era a próxima pergunta. Eu não sei te responder o que tu vai fazer para ser feliz. Agora, o que eu percebo, em decorrência do meu trabalho, o que as pessoas fazem para serem felizes? Isso eu percebo. Então, tu jamais vai ser feliz se tu não deixar um pouco para trás essa tua competência para ser feliz. E o ser humano é muito competente para ser feliz. O ser humano cria armadilhas, arapucas. Ele é competente para ser feliz. Para ser feliz. Infeliz. Para ser infeliz. Claro. Ele tem uma competência para ser infeliz. A competência maior é para ser infeliz. E foi isso que o Freud, de uma certa forma, descobriu com as tais das neuroses. Quantas pessoas ficavam aprisionadas, ou às vezes no passado real, ou às vezes no passado imaginário. A pessoa imaginava uma coisa que aconteceu com ela e que nem foi bem aquilo e ficava aprisionada nisso, né? No seu imaginário. Então, a ideia da arte de ser infeliz foi observando como as pessoas fazem, às vezes, da vida, a vida é difícil, a dificuldade. Vamos pegar agora, por exemplo, assim, Copa do Mundo, né? Olha o que isso mexeu com as pessoas, essa derrota do Brasil. A política, não vou nem falar assim, mas o que isso está deixando as pessoas impregnadas, aprisionadas nisso. Como é que tu vai fazer alguma coisa interessante, outra vez, se tu está aprisionado em algo que está te furungando a mente dia e noite, que tu te acorda para ir no banheiro e aquilo vem na cabeça, tu tem uma lembrança dessas, uma raiva de um sujeito. Então, a arte de ser infeliz
É a nossa competência do ser humano de fazer a vida mais difícil, mais complicada, mais sofrida. É nesse sentido. Claro que o livro tem esse apelo de chamar as pessoas, né? Ou seja, assim, é quase que uma pegadinha. A gente se boicota. Isso aí, mas claro que a gente se boicota. Mas o pior é o seguinte, a gente se boicota sem perceber por que estamos nos boicotando. Eu até vou dar um exemplo aqui, esse eu posso dar porque não é infidelidade. Não vou falar de paciente. Há uns 20 dias atrás, me toca o telefone, meu celular, e eu atendo. E aí fala comigo uma moça, vi que era uma moça. Doutor, estou ligando porque eu precisava de uma ajuda sua para minha mãe que está deprimida. Eu imaginei na minha cabeça, a gente vai fazendo associações, a mãe é deprimida, 70 anos. Porque a minha mãe, ela está deprimida porque tem uma suspeita que meu pai traiu ela. Eu pensei, bom, não deve ser 70, tudo na minha cabeça. Eu perguntei, que idade tem a tua mãe? 45 anos, me disse a moça. Está aqui no meu lado. E eu faço uma pergunta mortal. E por que ela não me ligou e tu está me ligando? Se a infidelidade, né, foi do marido com ela, por que a filha está me ligando? Quando eu faço essa pergunta, desliga o telefone. E até hoje não me procuraram mais. O que eu quero dizer para ti é o seguinte, isso que é os boicotes. Eu percebi um certo conluio dessa mãe com essa filha, isso foi minha leitura, né? Que ela tem problemas com o marido, aciona a filha para a filha resolver, que é um problema dela com o marido, e quando eu faço essa pergunta que foi mortal, mas por que a tua mãe não me ligou? É como se eu estivesse denunciando, olha, tem uma simbiose aí, que a mãe controla a filha e a filha se sente, quem sabe, potente nesse papel. Daqui a pouco a filha que controla o pai e a mãe. Tudo meu imaginário funcionando. Mas desligou o telefone e nunca mais me ligaram. Então, eu quero dizer para ti, isso para mim é o tal de boicote, é o tal de conflito, a arte de ser feliz. Então, esta família se organizou, não sei se é a sua filha, mãe, eu posso dizer, porque eu não sei nem quem é, também não vou identificar ninguém aqui, como é que as pessoas lidam com seus conflitos? O que seria mais saudável? Que essa mulher botasse o marido a correr de casa, ou não sei o que, né, se ele está traindo ela, e que se ela quisesse ajuda, ela me ligasse, ou qualquer outra pessoa, olha, precisando da sua ajuda. Mas tu entende? Quando ela busca a filha, ela não quer resolver o problema com o marido. Ela quer manter tipo uma simbiose familiar. Não sei se fui claro assim, viu? Mas assim, peguei uma coisa que me veio à cabeça agora, que eu não estou fazendo aqui nenhuma infidelidade com paciente nenhum, mas isso é direto, é o dia a dia. Essa semana me chega um paciente meu no consultório, saindo da academia, vestidinho, tênisinho, bonitinho, atrasado 15 minutos. E eu tinha feito uma combinação com ele que eu ia vê-lo só 4 vezes, porque ele não queria muito tempo, e eu topei. E esse seria o terceiro encontro. E ele chega atrasado 15 minutos e me diz assim, eu perguntei, achei que tu não viesse mais. Me desculpa pelo atraso. Eu não vou dizer aqui, os ouvintes, o que eu disse para ele na hora, assim, né? Fui, assim, bem contundente. Então, assim, com um cara desses, né? Que vai fazer 4 encontros comigo, que está precisando de mim e que se autoriza a ficar na academia e não vem na sessão, já perdeu 15 minutos, porque eu não tenho como recuperar, isso diz o quanto ele não está cuidando bem da vida dele. Claro que isso se estende, a vida dele ele cuida muito mal. Profissionalmente, uma série de coisas, nas suas relações afetivas. Quando eu percebo isso e começo a dizer isso para ele, eu começo a botar um pouco de luz nesse subterrâneo da mente dele, o que ele faz com a vida dele e o que ele faz comigo. Então ele está muito mal, me procura, quase em caráter de urgência, eu digo, eu vou te ver 4 vezes, e aí ele se atrasa. Você está me entendendo? Isso é arte. Ele não tem noção disso. Não, né? Tem noção. Ele faz essa confusão. Ele se atrasou, que o senhor deve se atrasar em vários lugares. Isso, né? A vida dele. Não percebe isso. Não percebe. Por isso que é a arte de ser infeliz. É isso é a arte de ser infeliz. Eu se venho para cá, eu vinha vindo para cá e uma pessoa se atrapalhou muito no trânsito na minha frente. E eu não queria me atrasar, estava preocupado, e eu tive um ímpeto de irritação, mas em seguida eu falei comigo de, te acalma lá também, não precisa chegar na hora certinha, pode ser 5 minutos. Então isso é um controle direto, né? Eu também, senão daqui a pouco eu vou chegar aqui irritado, fazer o programa irritado e vai me atrapalhar. Então assim, isso que eu estou aqui dividindo com nossos telespectadores, isso vale para mim, Nando, é direto. Né? Eu canso de dizer isso para minha mulher, olha aqui, ó, esse nosso assunto está ficando repetitivo e cansativo, vamos parar por aqui, retomamos amanhã. Ou seja, ou nunca mais. Não, eu acho que tem que retomar os assuntos. Tem assuntos que precisam ser definidos. Assim, retomar, certo? Assim, mas quer dizer para ti assim, é um cuidado. Vai pensar, porque eu sou psiquiatra, que eu tenho uma carteirinha de saúde mental cheia de carimbinho. Doutor, tem uma saúde mental maravilhosa. Não, eu faço um exercício para que a minha vida possa ser boa. Mas relacionamentos, doutor, eles são difíceis, né? Às vezes há um exercício de poder, é uma disputa, né? De braço, assim, de quem pode mais, né?
É um desenvolvimento de maturidade, é saber lidar. Eu não sei se eu queria que você falasse, porque é um exercício de poder, às vezes, em relação a dois. Eu comecei a rir porque falou, Nando, o exercício de poder. Tudo na vida é um exercício de poder. As criancinhas são tiranas. Elas querem mandar em tudo. E se tu não faz o que elas querem, eu te jogo uma madeira na cara, te jogo, né, Mas nos testam limites. A água na cara. As criancinhas são tirânicas. Tudo bem, tá? No papel delas a gente tem que levar. Agora, quando o sujeito cresce assim, e é um controlador. Nesse livro aqui, né, Arte de Ser Feliz, tem um capítulo que diz assim: o desejo de controle e seus malefícios. Eu acho que isso é um dos problemas graves das relações humanas. O desejo de controle. Todo mundo quer mandar em todo mundo, viu? Eu sempre digo assim, brinco lá na minha família, eu sou maravilhoso com vocês, desde que vocês deixem que eu faça tudo que eu quero fazer. Isso é maravilhoso, não tem problema. Porque é assim, como é difícil a gente ouvir alguém que diz alguma coisa que a gente não concorda, que é diferente do que nós estamos pensando, e a gente poder transitar nessa conversa sem se irritar. Eu tenho feito até uns exercícios, às vezes, de ouvir uns políticos falarem que eu não gosto muito, às vezes, da história dele, mas eu faço o exercício, não, deixa eu ouvir bem o que esse cara está dizendo. Aí eu consigo tirar algumas coisas, porque senão a tendência é eu já ficar rançoso com aquele cara, já quero desprezar e até controlar, fazer pouco caso, e às vezes não presto atenção, porque a minha mente já está impregnada com crenças, né, com ideologias, com ranços. Olha como é que é possível a gente transitar nas relações se as nossas mentes estão impregnadas por ideologias, por crenças, por ranços, por preconceitos. O que a gente nota até, sou um jornalista, né? Então figura pública, às vezes então qualquer figura pública, às vezes ele dá uma opinião, pode ser um médico, psiquiatra e tal, mas há uma preocupação hoje. O senhor falou que consegue, mesmo não gostando da história de um político, tentar ouvir o que ele está dizendo, o conteúdo. A mensagem, hoje é uma preocupação de, às vezes, ir direto do mensageiro, né? Atacar a pessoa. Ah, fulano disse tal coisa, tu nem presta atenção no que ele disse, mas tu vai direto no ataque da pessoa, uma certa impaciência para ouvir, né, esse exercício. Olha, não gosto muito da história, mas vamos ouvir, vai ver nesse caso ele tem algo que seja relevante perceber. Parece que há uma certa impaciência hoje com isso. Eu acho assim que eu também percebo nos meios de imprensa, às vezes, a primeira frase já indica o que o jornalista quer conduzir o ouvinte, o telespectador. Eu acho que isso é um exercício complicado. Imagina no meu consultório, que tu me conta uma coisa, tu diz assim para mim, pá, doutor Nery, eu vou lhe contar uma coisa muito difícil para mim, e tu me conta e eu digo, não acredito. Imagina se eu digo isso para ti. Né? É mais ou menos o que às vezes faz o jornalista. Estou ralado, pensa o paciente. Assim, eles, sabe, eu acho que sem se dar conta, eles conduzem, né, o imaginário, o pensamento do ouvinte, que eu acho que isso é um exercício que tinha que ser muito cuidadoso. Assim, se tu não gosta do Bolsonaro, diz assim, olha, interessante, o Bolsonaro é um cara assim, mas tu vê, isso aqui ele pensou direito, olha aqui, o Lula é um cara, pai, eu não gosto do Lula, mas interessante isso aqui, olha, ele falou um negócio bacana aqui, sabe? Não existe isso. A pessoa que tem essa competência vai se diferenciar, né? vai se diferenciar, porque senão, não, sabe, assim, tu já fica desagradado quando tu percebe, claro que nem todos percebem isso assim, mas do jeito que tu fala, às vezes tu já expressa para que lado que tu quer levar a pessoa que está te ouvindo. Então é muito complicado esse negócio, mas... Doutor, já que está entrando numa questão de política e tal, mas não é sobre saúde pública que eu queria falar. É indiscutível, a gente estava falando até esse número aqui da OMS e tal, e essa questão de depressão e outras doenças que são inúmeros, né, que vem assim da subjetividade, como o senhor diz. A gente não vê hoje uma preocupação na saúde pública brasileira. Por isso que é importante, às vezes, né, se comunicar às pessoas, além de ir na mídia com frequência, como está aqui. O doutor Drauzio Varela, lá na área dele, ele faz muito isso também, de se expor, de conversar com as pessoas. Mas na área da psicologia, eu vejo assim, eu pego um exemplo pessoal meu, eu tratei síndrome do pânico no início dos anos 90. Nem se falava nisso ainda. Era uma revista que outra que citava, tá? Eu pude me tratar e fiz muito tempo um tratamento para isso, né? Eu fico pensando, pessoas que não têm condições de entrar no consultório e têm doenças assim, quando se sentem desorientadas, e eu tive uma experiência pessoal de não saber o que fazer mesmo, de precisar de ajuda, né?
Não está na hora do Estado sentar e dar uma olhada nisso, tratar também como saúde pública as doenças, sei lá se eu vou tratar de doenças mentais, que nome eu vou dar para isso, mas essa área também da saúde mental das pessoas? Nando, não existe saúde mental. Melhor, não existe doença mental. Olha que eu estou fazendo aqui uma brincadeira. Tu já viste passeata de doente? Tu, jornalista, já viu passeata de doente? 5 doentes passeando uma passeata com uma faixa, diabéticos. Ou 5 doentes com AIDS fazendo uma passeata para chegar na frente do palácio. As pessoas, quando têm doença física e mental, elas se retraem, elas não demandam. E o Estado se faz de louco. Então não existe doença mental. Por isso que eu estou fazendo assim, essa graça em cima disso. Não demandam. Por que eles vão se preocupar com isso, se não tem demanda? Né? O que é a demanda? É uma demanda surda. Né? Não aparece a demanda. Claro que é fundamental se oferecer isso. Eu estou na Santa Casa há 35 anos. Eu estou dizendo que as pessoas não chegam no lugar e dizem, eu estou doente. Claro, mas não demando. Olha, vamos para as empresas. Tu acha que as empresas fazem algum trabalho do ponto de vista preventivo de saúde mental? Não fazem nada. Não fazem nada. Atende alguns raros que ficam doentes e depois os caras ficam com medo até de perder o emprego porque ficaram doentes, tomaram remédios, foram consultar. Não tem essas coisas. Mesmo nos times de futebol, agora estavam falando a seleção brasileira que não tem ninguém lá para conversar, para orientar. É evidente que isso é desprezado. É desprezado, sim, porque ninguém se queixa disso. Então não se investe nisso. Mas assim, do ponto de vista de saúde mental, a grande estratégia é tu trabalhar em grupos. Eu na Santa Casa, estou lá há muitos anos, eu trabalhei sempre em grupos, que era quase comícios. Os pacientes do SUS vinham, eu não sabia quantos vinham, eram 30, 40, 50, 60, e a gente fazia grupos e conversava sobre o sofrimento deles. Não era assim dar orientação, tomar remédio, falar sobre o sofrimento deles. Vou dar um exemplo, assim, uma vez chegou num grupo, me lembro, um senhor sentou bem na frente, ele vinha no grupo de vez em quando, quase não falava, era um senhor grande, assim, de origem germânica. Aí começou o grupo, assim, doutor, eu quero falar. Pois não, doutor, eu vim aqui porque eu quero me matar. Eu disse para ele, olha, eu quero lhe parabenizar, né, porque o senhor não tentou se matar e está aqui, então isso já é um sinal que o senhor tem boa saúde mental. Primeira coisa que eu quero dizer, que bacana. Vamos lá, nos conta, por que o senhor quer se matar? Então começava assim um grupo, né, e a gente falava sobre suicídio. Não dá para o cara dizer isso, fazer aquilo que o senhor disse, mas não faça isso. Isso aí, claro. Digo assim, então, assim, na medida que o cara veio no grupo falar, isso já é um avanço, né? E tu precisa ajudar essa pessoa. Então, só o fato de ele estar no grupo falando, ajuda muito. Então, assim, saúde mental pública se faz com grupos, terapias de grupo, né? Tanto é que se faz. Como é que tu ajuda um alcoolista? Os AAs ajudam. Como é que se ajuda um dependente de narcóticos, de cocaína? Narcóticos anônimos são os que mais ajudam, não são os psiquiatras. Então, quanto mais grupos tu tiver, mais tu vai ajudar. Mas, infelizmente, as instituições de ensino, tanto de psiquiatria quanto de psicologia, não trabalham com grupo. Elas trabalham voltado para o consultório particular. Eu sou uma pessoa que eu acho que isso eu aprendi com a minha mãe, eu sempre gostei de dividir com os outros o que eu conheci. Eu sou um cara que vim de lá de Arvorezinha e cheguei aqui, Nando. Não estou dizendo que eu sou especial, mas eu tive uma trajetória de vida assim, com muito sofrimento, com muitas perdas. Para te ter ideia, o dia que meu pai morreu, ele morreu de câncer, vieram 2 tios de Santa Catarina, um tio e uma tia, num pequeno avião. Caiu o avião, morreram 3 irmãos no mesmo dia. Enterrei meu pai aqui e fui enterrar os meus tios em Santa Catarina. Não estou dizendo assim, só para dizer o seguinte, minha vida foi difícil, eu tive um câncer com 47 anos. Assim, eu levei muita pancada na minha vida, sabe? Então, mas eu estou aqui, batalhando. E uma das coisas que me ajuda muito é a minha profissão. Trabalhar com os pacientes, isso me enriquece. Entende? Isso é interessante, assim, eu chego em casa, eu digo assim que o meu trabalho me diverte. Por que me diverte? Porque eu chego em casa faceiro, bem, não preciso tomar cervejinha, sabe? Né? Então me diverte. Eu me divirto. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de saúde pública é isso. Eu estou fazendo um trabalho agora voluntário, junto ao Tribunal de Justiça, com a vara de família, atendendo. Eu fiz um projeto piloto lá, voluntários, junto lá com a doutora Madiele, que é da vara de família, terapia de grupos para homens que receberam medida protetiva da Lei Maria da Penha. Então, eu comecei com 25 homens, são 6 encontros comigo, 1h30 por semana. Depois mais 2 grupos de 15. Eles estão lá obrigados, muito aborrecidos. Vão lá na marra, né? Eles vão porque tem medo de ser preso. Aí eu percebi como essas pessoas conseguem aproveitar quando tu fala com elas, tu mostra com elas que elas entendem por que elas foram agressivas. E não foram homens que machucaram fisicamente as mulheres. Às vezes essas agressões verbais, essas brigas assim. Então é o seguinte,
Eu tenho nas minas mãos, e até bom estar aqui contigo, muitas ferramentas, sabe? Ferramentas no sentido, eu posso ajudar muitas pessoas, né? E basicamente é isso, trabalhando com grupos, publicamente, fazendo palestras, gosto muito de fazer workshop, trabalhar em empresas, porque as pessoas não têm intimidade com isso. E o bacana, assim, que quando eu faço, às vezes, assim, alguma palestra, eu boto pequenos vídeos, geralmente vídeos que são graciosos, que têm humor, que têm, né, pegação de pé, e passo para as pessoas e digo, o que vocês acharam desse vídeo? Para ver o quanto as pessoas percebem nessas comunicações o que está de uma forma subliminar colocado. E as pessoas não percebem. Então, quando tu diz, olha aqui, o que vocês acham disso? Então, assim, quando tu consegue oferecer para as pessoas um pouco mais percepção do que se passa dentro delas e ao seu entorno, a pessoa vai ser menos infeliz e automaticamente mais feliz. Porque para ser feliz, tu tem que tirar esse peso da infelicidade, porque o resto vai, né? Então, esse é o trabalho que eu tive a graça, a sorte de me meter e que me preenche muito. Doutor, o senhor tocou aí rapidamente, eu queria trazer esse assunto na questão do futebol. Eu não digo esporte em geral, porque os outros esportes estão muito mais à frente do futebol no entendimento, né, do trabalho psicológico com os atletas, né? Eu não diria que todos, mas a maioria dos esportes já tem essa noção e o futebol está muito atrasado. Nós vamos para uma Copa do Mundo agora, né, e eu lembro, técnico brasileiro disse, não precisamos de psicólogo, eu tô lá, o Renato Portaluppi disse no Grêmio, eu sou psicólogo e tal, né? E é como, não sei, tem crianças, adolescentes que querem falar com qualquer pessoa, as coisas, menos para os pais. Não, fala para mim, não, mas ele quer falar para outra pessoa, como um jogador talvez. A gente vê um jogador do tamanho do Neymar, que tem uma pressão gigantesca em cima dele, né? E ainda vem uma questão de divisão política, então gente secando, gente querendo bem, e ele lida com aquilo sozinho. O Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Nazário, né, ele falou isso. Ele disse, olha, eu no início eu tive muita dificuldade, porque eu estourei cedo e ninguém me disse nada. E hoje, depois que eu entendi a coisa, ele disse que ele só conseguiu superar o que ele superou porque ele foi buscar ajuda. E ele indicou para o Neymar que ele precisava desse tipo de ajuda. É possível mesmo? Isso interfere na hora do jogo? Como é que se trabalha isso, né? É possível, num período de um mês, tem lá, vão se reunir em um mês a seleção, dá para fazer alguma coisa focado no desempenho, né? Ou é realmente a motivação, essa coisa assim? Do ponto de vista de um médico, é possível realmente num curto período, porque eles têm lá um mês de Copa do Mundo, ou isso teria que estar sendo feito há 4, 5 anos? É interessante só fazer uma ressalva, que as pessoas falam de psicólogo, ninguém fala de psiquiatra, né? Tu vê, existe até um preconceito em relação aos psiquiatras, né? Psiquiatra ficou para tratar louco. Louco. Olha que interessante, assim, eu sou psiquiatra, mas eu uso os instrumentos de psicoterapia, né? Esses instrumentos, assim, esses entendimentos. Nando, quando tu senta com qualquer pessoa para falar qualquer assunto, alguém que tem feeling, experiência, percepção, vai ajudar. Se eu estou ajudando as pessoas lá do TJ que receberam medida protetiva a pensar, viu? E uma pergunta que diz o seguinte, lá, depois eu faço o questionário de saída. Você achou esses grupos com o Dr. Tombini bom, regular ou sem sentido? De 20 pessoas, 100% responderam bom. Ô Nando, eu não sou um cara bonito, charmoso, não levo balinha para eles, né? Não faço agrado. A mesma coisa no futebol. Evidente que sim. Mas tu precisa, assim, não é uma coisa assim que eu vou lá dar aulinha para eles. Ó, vocês sentam aqui, o Dr. Nelly Tombini vai dar umas aulinhas para vocês, como é que funciona o psiquismo. Não. Isso é uma troca, tem que vir de conversa, assim. Se chega alguém no meu consultório, não sei eu que sai falando, é o paciente que sai falando. E eu vou pegar aquele conteúdo e vou expandir, vou trabalhar, né? Vou entender. Evidente que no futebol também isso é importante. Por exemplo, assim, eu fico olhando assim, quando os jogadores ficam pintando o cabelo, pinta, despinta, isso tem um sentido. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas isso tem que ser falado, né? O que eles querem com isso? Eles querem ser olhados... Olha a mensagem. Eles querem ser olhados pelo cabelo ou pelo jogo que eles vão ter? Tudo isso pode ser trabalhado, assim, porque eles gastam tempo com isso, gastam energia com isso, eles se exibem com isso, né? Porque na vida é o seguinte, a vida hoje em dia a gente representa muito, né? Nós estamos aqui, eu também estou falando aqui, falo um pouco de mim, mas também isso aqui tem muito de representação, não estou na minha intimidade. Se a gente representa muito na vida o tempo inteiro, a vida fica muito estéril, muito vazia, muito pobre. Esses jogadores, talvez também, eles ficam representando muito e não se percebem quem são, como são.
Por exemplo, como é que está a vida afetiva desses jogadores, né? Como é que está a vida familiar? Eles têm mulher? Eles têm amantes? Eles têm filhos fora do casamento? O pai e a mãe se dão bem? O pai bebe? O pai bate na mãe? Tudo isso, se tu falar num grupo, isso vai ajudar, né? No sentido de ventilar aquilo que eu disse no início do nosso bate-papo. Quanto mais tu ventila a mente, é como se fosse um aquário. O aquário precisa oxigenar para os peixinhos viver. A mente é assim. Quando tu fala com alguém, por que ele está triste, está batido, e tu pergunta, cara, tu está pensando em acabar com a tua vida? Tu já ajudou o cara, porque tu vai ventilar aquela mente. O que faz as pessoas? Se o cara está deprimido, não, isso vai passar, tu vai ver, reza aí, que tudo vai passar, o cara dispara, né? Então, do ponto de vista de investimento no futebol, é a mesma coisa. Claro que, sim, eles têm 30 dias, mas quando tem encontros, tu pode fazer, tu pode conversar. O ser humano, ele precisa, sim, né, desses espaços, né, para subjetivar. Porque senão fica muito concreto, né? Se eu sou muito concreto, eu vou falar sempre as mesmas coisas. Que pobreza, né? Eu não vou mudar nunca, porque eu vou falar sempre as mesmas coisas. E quanto mais inteligente é o sujeito e mais racional ele é, mais pobre às vezes ele é afetivamente, porque ele se agarra no racional. E se o cara é bom de conversa, bem articulado, inteligente, culto, lido, pô, ele dá um nó na plateia. Mas é um nó estéril, que não segura. Então, como é importante isso, sim, ventilar. Se nós sentarmos aqui no final da mesa, pedir para o pessoal da produção, vamos bater um papo aqui, qualquer assunto que vier vai ser legal. Um detalhe, você falou antes, lá no início, de redes sociais. Os jogadores estão em concentração, lá em período de Copa do Mundo, e eles estão com os celulares, estão com as redes sociais e estão vendo tudo. E é evidente que isso afeta eles, doutor, porque a gente vai para uma entrevista coletiva e é o tempo inteiro os jogadores respondendo. Então é um que responde para um texto que o Casagrande publicou, que não está lá no meio deles, é outro que diz, para quem está torcendo contra nós queremos dizer isso e aquilo, sabe, tu vê que aquilo, e são uns garotos entre 20 e 30 anos, quem tem mais de 30 é até a minoria, né, se afeta pessoas mais maduras, como é que não afetaria eles, né? Por isso que eu notei algumas vezes, algumas preocupações, quando o cara vai para uma entrevista coletiva e fala muita coisa que não é do jogo, a gente perdia muito tempo falando de dancinha, falando de outras coisas, de política, sei lá do que, na seleção, da carne com ouro que comeram lá e postaram em rede social, essa coisa toda. Parece que sai um pouco do foco. Eu noto o noticiário da seleção brasileira em plena Copa do Mundo sai muito do foco. E atividades extra-futebol. E eu não sei até que ponto isso aí é bom para quem tem um objetivo em um curto período de tempo, né? Eu acho que não se tem uma receita pronta para oferecer para instituição nenhuma. Pelo menos do jeito que eu trabalho, assim, é a demanda, sabe? Eu preciso ser demandado para trazer ideias, reflexões e percepções. Assim, só é o judiciário, só age quando demandado. Aparentemente, né? Aparentemente. Não, mas eu preciso disso, assim. Tanto é que, por exemplo, se eu estou com meus amigos em qualquer lugar, eu jamais faço nenhum tipo de colocação em relação à postura da pessoa, porque eu acho isso uma grosseria. Sim. Eu faço isso lá no meu trabalho, quando me demandam, e até me pagam, não. Quando eu estava no Santa Casa, a gente entendia SUS. Mas eu acho que isso, assim, precisa ser ventilado. Precisa ser conversado. Claro, quando um treinador diz assim, eu sou psicólogo, isso é muito ruim, porque aquele cara também coloca nos ombros dele algo que ele não tem, que é um certo sentimento de onipotência. Eu posso tudo, eu consigo tudo, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Eu digo isso muito com meus filhos, que evidentemente eles reclamam de mim, eu digo, olha, nesse item aqui eu não tenho me saído bem. É o que eu posso dizer e me faz bem, né? Se ele eventualmente se queixa de alguma coisa, tá, mas nesse hit eu não me saí bem na minha vida. Nesse hit aqui foi uma coisa, nesse particular é onde eu mais me atrapalhei. Mas nisso aqui me saí melhor, tá? Então, se tu pode dizer isso, conversar, isso dá intimidade, dá proximidade. É mais um jogador de futebol que eles não estão juntos, né? A importância de um cara ver um outro, dar um passe pro cara, em vez de querer fazer uma firula. Talvez o Neymar também, acho que ele é um rapaz que acho que ele se exibe demais. Né? E eu acho que isso faz com que também traga a ira dos outros jogadores para cima dele, dão pancada nele, né? Eu acho assim, que tu não vê isso com o Messi, por exemplo, eu não entendo futebol, eu vejo o Messi não se lesiona. O Messi é o bom moço, é o bom atleta. O Messi não fica tirando com a cara dos jogadores, dando driblinho para lá e para cá. Então, isso tudo é uma entrega, né? Tudo isso é uma entrega, né? É uma entrega. Quanto tu entrega, quanto tu burla, quanto tu tira com a cara do outro, quanto tu faz bullying. Então, tudo isso precisa ser conversado. Eu acho que sim, né, Nando? Se tu me chama aqui, porque também tu acha que eu posso, assim, junto contigo, né, trazer algumas reflexões para as pessoas, porque isso que faz diferença na vida.
viu? Ser inteligente, eu sempre brinco. Se Deus me dissesse, Nélio, tu quer ter uma capacidade psicológica boa, tu quer ser muito inteligente, eu digo. Uma capacidade psicológica, podia ter QI 50, mas uma capacidade psicológica boa. Ser inteligente, ter muito dinheiro, ser poderoso, né? Viajar, ser sarado, ter muitos namorados, é pobre. É pobre. Se não tiver essa capacidade de olhar para si, de olhar para o outro. Nesse meu livro aqui, tem um capítulo que eu digo o seguinte: mendigos também falam. Isso sou eu. Eu sou um cara assim que eu digo no livro, se eu passo na rua e um mendigo vem falar comigo, eu paro para falar com ele. Paro. Esses dias eu vou contar uma história. Eu estava indo para um shopping com meu filho, Felipe, que faz psicologia, e tinha um cara deitado no chão, um mendigo. Me pediu lá ajuda, e eu não dei, achei que ele estava drogado. Eu digo, não, drogado, alcoolista, não quero papo. Aí quando eu voltei, ele estava de novo lá e me pediu. Aí eu parei. Digo para ele, cara, por que tu está deitado? Por que tu não levanta para falar comigo? Não, que fica deitado, as pessoas vão me dar mais bola. Eu digo, ao contrário, eu passei aqui, devia ser, achei que tu era um alcoolista ou drogado. Não. Ele levantou, falou comigo, estava bem, tinha boas ideias. E aí, claro, evidentemente, ele queria um dinheiro, eu dei um dinheiro para ele, que ele pudesse comprar alguma coisa para comer. Porque quando eu dou, tipo assim, né, Nando, esse dinheiro dá para o cara comprar alguma coisa para comer, não é R$1. Então, eu sou um cara que gosta de gente, paro para falar com as pessoas, viu? Sempre aproveito as pessoas. Eu, antes de fazer psiquiatria, eu fui cirurgião. Fiz cirurgia no hospital de clínicas, trabalhei 3 anos no interior, Nando. Eu fazia anestesia, eu operava, eu era parteiro, eu era pediatra. Eu fazia tudo, Nando, antes de fazer. Naquela época a medicina era assim, faltava os médicos. Sim. Eu fazia tudo. E lá os caras me convidavam, né? Então, para fazer isso, para fazer aquilo, qualquer lugar que eu vou, Nando, se me convidar para uma festa, vai imaginar, aquilo, no meu grupo do TJ tinha um gari. Se ele me convidasse para uma festa de gari, eu vou lá e vou aproveitar. Ou seja, assim, eu vou aproveitar qualquer espaço que eu estou metido no meio, certo? Qualquer espaço. Cabe a mim, eu penso assim, tirar proveito de qualquer espaço. De gente culta, rica, acadêmica e gente pobre. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu herdei da minha mãe, sabe? Uma capacidade de transitar com as pessoas, aproveitar. E essa coisa hoje, doutor, do cancelamento, né? Uma pessoa que está lá em cima, daqui a pouco, por um episódio que outro, né? Às vezes nem é responsabilidade dele, ou às vezes é dele, a bobagem, né? Ele é cancelado, né? Daqui a pouco ninguém mais quer saber dele, as portas se fecham e as pessoas se afundam. E tem um monte de gente assim por diferentes motivos. Seja em profissão, que perdeu o emprego, que tem que se reinventar, e hoje a velocidade tem que se reinventar, porque as profissões estão mudando muito rápido, né? E as pessoas não são... Eu, quando era adolescente, um homem de 50 anos era um idoso, era um homem muito velho. Hoje um cara de 50 anos está no auge, né? Então as pessoas têm mais tempo hoje de atividade. É difícil lidar com isso. Tem gente que às vezes perde o rumo completamente. Mas eu vou te dizer o seguinte, tu está falando em cancelamento. Eu acho que só se cancela algo que tu não tem. Aquilo não era do cara, né? Se ele foi cancelado e se afundou tão rapidamente, aquilo não lhe pertencia. Isso que me ocorreu para te responder. Aquilo não lhe pertencia. Ninguém vai me cancelar na minha vida. Ninguém vai me cancelar. Pode não gostar de mim. Ninguém vai te cancelar. Porque tu tem uma história, tu pensa, tem uma trajetória. Então, quando se cancela, eu estava pensando agora, eu vou dividir com as pessoas, é porque aquilo não pertencia à pessoa. Aquilo foi uma construção, sabe? Um faz de conta ali, né? Em cima dessas mídias sociais, é um fake, um puxa o outro, né? Mas não tem muita gente que acredita nesse faz de conta? Pô, mas se tu acredita, tu vai pagar um preço, né? Tu pode acreditar em quem tu quiser na vida, né? Pô, tu acredita em quem tu quiser, em pirâmide, né? Tu acredita em quem tu quiser. Essa coisa de acreditar não deixa de ser um pensamento mágico. A criança tem pensamento mágico. O que é um pensamento mágico? Tu acredita em coisas que não vão acontecer. Por exemplo, assim, se você é uma criança, eu vou te botar a roupinha aqui do super-homem, tu vai na janela, tu vai pular, que tu vai sair voando. Uma criança de 3 anos, ela faz isso. Ela tem um pensamento mágico. O pensamento mágico é um pensamento grandioso, que ele não condiz com a realidade, né? Por exemplo, se eu só rezar, se eu estou com câncer e começo a rezar, esperar que Deus me ajude, é um pensamento mágico. Deus não vai mudar minha vida. Eu posso rezar, desde que eu faça as outras coisas. Tem pessoas que se agarram em cima do pensamento mágico. As mídias sociais são pensamentos mágicos. Uma pessoa psicótica, louca, ela fala, ouve vozes, ela fala com a televisão, ela fala com Deus, ela recebe mensagens. Isso é um pensamento mágico dentro do estado de loucura. Tem pessoas que têm pensamentos mágicos. Como não existe, vão pagar um preço. Acho que as mídias sociais estimulam esse pensamento mágico. Tá claro isso, assim? Sim, sim.
Esse é o ser humano. Por exemplo, assim, eu posso acreditar em qualquer coisa que eu quiser acreditar, mas é um desejo meu em cima de um pensamento mágico, né? Que vai dar certo, que vão cuidar de mim, que a vida é legal, que eu sou um cara bacana. E quando a gente tem pensamento mágico, a possibilidade de dar errado é 100%. Não é o sucesso das fake news? A pessoa olha, não é verdade, mas bem que podia ser, né? Se fosse verdade ia ser tão bom, daí o cara trata como verdade. Sim, mas aí tu te distancia da tua vida. Sim. O que acontece muito hoje, assim, as pessoas esperando que alguém venha cuidar da vida delas, venha tomar conta da vida delas. Isso a gente vê muito nas relações amorosas, né? Nas relações de casais héteros, homossexuais. Às vezes, um esperando que o outro venha suprir o que ela não tem. Ninguém supre o que o outro não tem. Mas, voltando àquele papo do desejo de controle, uma pessoa controladora, ela acena para o outro, tipo assim, deixa que eu te cuido, tu vai ser feliz. Eu vou cuidar de ti. Eu vou pagar tuas contas. E aí vira uma tortura, né? Porque não tem a possibilidade de alguém tomar conta da nossa vida sem a gente submeter. Então, isso que nós estamos ventilando aqui é assim que a mente humana funciona. Uma das piores coisas em relações a dois, seja entre avô e neta, né, como o senhor contou o seu caso, né, neta, né, netinha, ou pode ser num casal, é o tal do ficar emburrado, né? E tem gente que quer desemburrar e não consegue, doutor. O cara fica emburrado, e aí fica aquela coisa de rancoroso, daí ele acha que foi injustiçado e aí pronto. E aquilo vira uma bola de neve. Mas isso assim, isso é um pensamento infantil. Essa minha neta, depois que falei isso com ela mudou rapidamente e quando ela me encontra, a gente tem conversa diferente, ela respondeu muito bem. Assim, ela é muito bacana, ela é muito criativa. Que idade, doutor? 9 anos. Viu, assim. Justificaria. Essa pode ser infantil ainda, aos 9. Pode, isso assim, mas assim, então ficar emburrado, Nando, é um pensamento infantil, é uma postura infantil. E a pessoa não se percebe assim. Sabe, tipo assim, o mundo está em dívida comigo, a minha mãe não foi legal comigo, tudo vem no imaginário, no inconsciente, e a pessoa não se dá conta disso. Então não é algo que a pessoa faça de má fé, de sacanagem, é o recurso que ela tem, é um recurso muito pobre. Então quando tu está podendo entender isso, eu acho que o livro tem essas pretensões, eu acho que o livro é um bom presente de fim de final de ano, fim de ano, de Natal, assim, né? É isto, sabe, botar um pouco mais de luz, né, nessa alma humana que às vezes é tão confusa, porque é difícil para todos nós, isso que eu falo aqui, eu sempre digo, Nando, eu gosto mais de quem eu sou hoje do que 20 anos atrás, eu melhorei, certo? Assim, eu melhorei, eu era mais atrapalhado. Pessoal, só para vocês saberem, quem é psiquiatra e psicólogo também se atrapalha é feio, né? Não vai pensar porque fez na faculdade que está, né, com a saúde mental nota 10, não. Saúde mental sobe, desce, sobe, e a gente tem que estar calibrando. E estar aqui conversando já é um exercício para isso. Mas o psiquiatra coloca em prática os seus ensinamentos no avô, no marido, no pai? Bom, assim, Tem como separar isso? Não, eu, por exemplo, é o seguinte, eu sempre, as pessoas que estão próximas de mim, que eu gosto, que eu tenho intimidade, eu costumo ser muito verdadeiro. Digo para minhas irmãs coisas que eu acho que às vezes não estão saindo bem, digo. Que o médico não diria, ou diria? Qual médico? O doutor, né, Tombini? Só diz assim, ó, tem coisas que eu vou lá e digo mesmo e tal. Mas o senhor diz na condição de ser um parente, ou se fosse um doutor, um médico falando, teria mais cuidado ao dizer aquilo? Não, eu digo só para as pessoas que são íntimas, que são próximas e que têm o interesse de cada vez ter uma relação mais fluida. Perfeito. Não vou dizer isso assim numa mesa de bar com as pessoas, não. Para as pessoas que têm intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu acho uma grosseria fazer isso. Não faria isso jamais. Se eu estou no clube, se eu estou num bar, eu falo com as pessoas assim, que eu tenho intimidade, que eu gosto, né? Por exemplo, se é uma irmã minha, se é um filho, se é o meu genro, eu falo, claro que eu falo, porque é importante, porque eu estou falando aqui no sentido de que ele saiba o que eu estou pensando, porque senão, se eu não falar, não sabe qual é o perigo, que eu começo a me afastar da pessoa, dou um gelo na pessoa, então eu vou falar. Né? E solidamente, se fizerem isso, funciona, senhor? É o próximo passo, tem que ser uma via de duas mãos. Exatamente. Senão não tem sentido. Eu, por exemplo, no consultório, eu acho que os pacientes que vão melhor tratamento são aqueles que dizem as coisas que pensam a meu respeito. Porque tem uma tendência dos pacientes, quando vão nos médicos, se colocar numa posição inferior. Qualquer médico. Chega fragilizado, né, doutor? Mas não é, mas olha... Às vezes o cara chega sentindo um lixo. Mas às vezes, acho que o doutor é especial. Então, numa terapia, esse é o pior cenário. Se tu te colocar... É bom o cara desafiar o psiquiatra? Mas desafiar é dizer o que
tudo que pensa. Eu sempre digo no meu consultório, só não pode 2 coisas: fumar e quebrar o consultório. O resto pode. Se quiser me mandar longe, pode. Está liberado? Está liberado, porque tudo isso é emoção, tudo isso precisa ser tratado, precisa ser valorizado. Então, isso que tu disseste é importante, eu vou repetir. Se tu quer ter uma relação com alguém bacana de intimidade, tu tem que ouvir as bobagens entre aspas, porque tu acha as que a pessoa está te dizendo, eventualmente se é grosseira, dizer, não, só um pouquinho, pô, olha, vamos falar, mas baixa o tom de voz, senão eu vou me retirar. Tem que ser assim. Isso vale para filho também. Porque, não, eu te ajudo, eu te dei dinheiro, tu é ingrato, tu vai me ouvir, aqui quem manda sou eu, já atrapalhou. Né? Ouvir o filho, do jeito que ele é, dizer as coisas, ser irritado, inadequado, poder falar. Porque esse é o sentido da entrega. Isso é uma entrega amorosa, né? Poder confrontar o outro, né? Se a gente não briga, já é um grande negócio. Se a gente consegue falar com qualquer pessoa sem brigar, mesmo para dizer coisas duras, já é um grande negócio. Doutor, em meio à pandemia, né, o que a gente mais ouvia, as pessoas vão ficar mais humanas, o mundo vai melhorar após pandemia e tal. Mudou um monte de coisa, né? Isso aqui, na área de tecnologia, nem se fala. As pessoas melhoraram, né, no relacionamento entre si, na convivência social, as pessoas se humanizaram mais. O senhor notou alguma diferença depois da pandemia ou não? Acho que não. Eu também imaginava como tu, que as pessoas iam ficar mais humanizadas, assim. Mas eu acho que passando esses traumas, quando tem esses traumas, assim, as pessoas sentem a fragilidade da vida, né? Então elas se aproximam mais, né? Chegam, vê o outro como alguém parecido com ela. Mas eu acho assim que na medida que esses traumas se afastam, a pessoa se reconstrói de uma forma, vamos dizer assim, mais rígida. E aí ela já não dá mais atenção para os outros, ela pensa mais nela, a vida é dela. Então eu não vi isso. Cresceu o individualismo. Eu não vi isso. Eu imaginava isso, que tu dissesse que ia ser mais, não vi isso assim. Porque assim, qual é a grande angústia do ser humano? A gente não fala, mas essa é latente, está dentro do nosso imaginário. É a finitude, é a morte. Essa é a grande angústia. O resto é coisa pequena. Quando a gente sentiu com a pandemia a nossa fragilidade, perda de emprego, doenças, mortes, isso nos abateu. A gente é abatido, a gente se aproxima mais dos outros. É assim, né? A gente, num desastre, tu tá junto no ônibus lá, tu não quer saber se a pessoa é X ou Y, tu vai lá acolher, atender, dar atenção. Então, assim, eu acho que a pandemia fez isso. A pessoa se aproximou porque diz, mas eu sou frágil mesmo, eu não sou ninguém. Mas o ser humano, para negar a sua fragilidade, em seguida ele volta a essa posição assim, de onipotência, de grandiosidade, de se achar especial, porque é uma tentativa de negar a sua fragilidade, né? Até para a gente tocar a vida também, a gente não pode pensar que vai morrer. Mas a grande dor é essa, assim, né? Quando a gente percebe, surgiu um tumor, morreu alguém, a pessoa está doente, está no hospital e acontece com a gente, então isso aí é duro, né? E tudo que a gente faz na vida, de uma certa forma, é para contrapor, eu acho, com essa grande ansiedade que nos persegue, que é a ansiedade de morte, né? Que a gente não pensa, mas ela está presente, latente, cutucando. Doutor, a gente está quase encerrando, mas assim, a pessoa que está nos vendo agora, como é que ela percebe? Ela sente alguma coisa que está acontecendo nela que só pode ter alguma coisa errada, né? Nós estamos falando aqui em depressão. Sim. E o que pode vir, né, de uma depressão, sei lá, uma síndrome do pânico, outras fobias, né? Mas como é que ela percebe alguma Sim. coisa diferente que ela diz, eu preciso de ajuda? Eu acho o seguinte, assim, vamos lá, dormindo mal. Isso é uma coisa importante, né? Se a pessoa não está dormindo mal, porque o cérebro está patinando à noite, né? Irritação. A pessoa está muito irritada, sabe? A pessoa que briga muito. A pessoa que tem pouco ânimo, né? Pouco ânimo para fazer as coisas, né? Para trabalhar, pouca energia. Coisas dessa natureza, eu falei aqui em 5 exemplos, né? Claro que tem ansiedades maiores, síndrome do pânico é uma grande ansiedade, a pessoa se dá conta, assim. A pessoa que está inconformada com a vida, esperando muito dos outros, né? Esperando da mãe, do pai, do marido, do filho, isso são sinais que tem um certo vazio dentro dela. Nós temos uma clínica chamada Psicobreve, que tem 35 anos de vida, na frente da Santa Casa, que é uma clínica voltada para uma classe média mais limitada. Atendemos convênios, assim, tem muitos psiquiatras e psicólogos, atendemos convênios também, pacientes privados, que é um lugar assim, o nome chama-se Psicobreve, terapia breve. Psicobreve quer dizer, às vezes a gente faz pacotes assim, de 10, 12 encontros, para a pessoa, sabe, ter um clique, tipo assim, se dá conta disso. Então,
É isso aí, se a pessoa está desconfortada, brigando muito, chateada, irritada, conversa com alguém, faz uma avaliação, porque às vezes uma avaliação, os livros ajudam, eu tenho vários vídeos no YouTube, bota lá Nélio Tombini no Instagram, seguramente são vídeos pequenos, 5 minutos, a pessoa vai aproveitar alguma coisa. Agora, faz uma avaliação, porque às vezes tu diz assim, vai fazer uma terapia, os caras digam, não, vai ficar 1, 2, 3 anos, não, eu sempre digo, não faz terapia, faz uma avaliação, conversa com um profissional, uma vez, e aí vê se precisa de alguma coisa. Às vezes, uma vez, um profissional habilitado, habilidoso, ele consegue dizer Já assim, percebe a coisa, e diz, olha, então, faz uma avaliação, é que nem um test drive, vai lá, faz um test drive, não precisa comprar o carro. Se gostar, compra, senão não compra. É a mesma coisa. Eu tenho 2 filhas que são psicólogas, eu uma vez em quando encaminho para elas, eu digo, vai lá, conversa uma vez, 2, se não gostar, cai fora. Se gostar, segue. É isso. Terapia, sim, tem que ser alguma coisa que alguém diga algo para nós que a gente nunca pensou. Sim. Né? Não é falar sobre o pão, queijo, mas é um instrumento, sim, que ajuda muito as pessoas. E além do mais é isso, né? Falar, ventilar. Eu gosto muito de fazer workshop, palestras, seminários. Isso ajuda as pessoas, ajuda. Né? Às vezes tu larga um negócio, o cara pega aquilo na cabeça e vai desenvolvendo, vai pensando, se dando conta. Porque a vida é difícil, Nando. É difícil. Não é fácil, a gente adoece fisicamente, a gente adoece economicamente, a gente adoece mentalmente. Né? A vida é difícil, as pessoas não são como a gente gostaria que são. O senhor é religioso, doutor? Tem alguma religião? Não. Eu iria perguntar isso, a religião ela pode, de uma certa forma, é uma realidade na vida das pessoas e no Brasil profundamente, né? A gente nota que às vezes ela ajuda, né? Sei lá, pode beneficiar, mas às vezes ela cega também algumas pessoas. Como é que o senhor vê essa relação? É possível ela ser alguém estar numa situação assim e através da religião também se fazer uso de alguma coisa? Eu acho que a religião ajuda muito mais que atrapalha. Ajuda mais? Sim, ajuda muito mais. A pessoa que é espiritualizada, que tem uma religião, que tem fé. E não confronta a psiquiatria? Não, mas de jeito nenhum. Pode ir à missa todos os domingos, ou lá no seu culto, ou na sua casa de Os meus pacientes podem ir no espiritismo, na Umbanda, na igreja evangélica, na igreja católica. Não há confronto. Não muda nada, não. Eu acho que as religiões é importante assim, porque ela de uma certa forma, do jeito dela, ela conforta aquela mente, né? Do jeito dela. E tem pessoas que às vezes só conseguem ser confortadas desse jeito. Psicoterapia também não é para todos. Tem pessoas que às vezes não têm essa pegada, esse feeling, essa vontade de fazer. Então, assim, eu acho que a religião, sem dúvida, eu apesar de não ter assim nenhuma crença, eu respeito muito. E acho que ajuda. Doutor, um recado final aí para o pessoal que está nos acompanhando, chegando Natal agora. Para quem, que o senhor diz assim, há um enorme preconceito, né? E o preconceito de contar para os outros e também para si mesmo, de se admitir, né? O que o senhor diria para essas pessoas aí para não virar um ressentido, né? E se assumir, dizer, seja, treinar na frente do espelho, o que o senhor diria para essas pessoas? Olha, assim, procurar ser verdadeiro com as pessoas que a gente gosta, ser verdadeiro, confessional sem ser agressivo, sem ser cobrador, sem ser brabo. Agora vem festa de fim de ano. Não esperar que o Natal vai ser a 8ª maravilha do mundo. Não. Vai lá, faz as coisinhas do dia a dia, aproveita a tua vida. Tem pessoas que são mais próximas, outras não são. E cuide da sua própria vida. Assim, ninguém vai cuidar da nossa vida, ninguém vai se debruçar sobre a nossa vida e nos confortar. Então, assim, isso cabe a cada um de nós. E vou insistir, se vocês puderem, eu acho que vale a pena comprar esses livros. Eu até brinquei esse dia numa palestra, eu disse, Nando, olha aqui, se a pessoa comprar, não gostar um mês depois pode devolver que recebe dinheiro de volta. Esse livro seguramente assim, pessoal, ele é claro, ele é objetivo e eu acho que vai ajudar vocês a ter uma vida mais interessante. Então eu sugiro isso aqui, porque não tem... vocês aqui ouvindo a minha conversa com o Nando, seguramente muitas coisas vocês vão pensar. É refletir, eu não tenho aqui um manual, né? Um caminhozinho, faz isso, faz aquilo. Mas eu acho que assim, o que eu prego para a minha vida é o seguinte, ouvir. Mesmo que estão dizendo coisas que eu não gosto e bobagem, ouvir. Poder dar um retorno, se possível, para a pessoa. Né? Ver se a pessoa me escuta, falar com a pessoa, dizer para ela aqui, vamos lá, ver se isso para ti faz sentido. Tentar acalmar o outro, assim, e não
se possível, não me irritar, não me aborrecer, não ficar cobrador, sabe assim? Porque a vida é muito limitada, as pessoas são limitadas, eu também sou limitado, hoje sou menos do que já fui, graças ao fato de também estar mais velho e ser do ramo, né? Talvez não, a minha diferença para a tua... Eu ia dizer que o senhor está na melhor idade, mas o senhor odeia a expressão melhor idade. Melhor idade é bullying pro velho. Eu Isso já li é bullying. isso. Que melhor Eu li idade? escrever sobre isso. Melhor idade, que isso é um grande bullying, assim. Viu? Mas eu acho assim que é isso, assim, né? Se tu puder ouvir o outro, dá uma... Principalmente com as crianças, escute as crianças. O autoconhecimento, então, não é prejudicial, é bom de se conhecer. Eu ser íntimo de mim mesmo. Mas, é bom. Claro, saber... Eu sou um cara muito brabo, não. Tem gente que tem medo do autoconhecimento. Eu não quero saber, não quero ver onde é que eu vou parar. Não. Quanto mais a gente se conhecer, melhor. Por exemplo, eu sou um cara brabo. Pai, eu não devo ficar bravo, eu não posso ficar bravo, não é interessante para mim, para as pessoas que estão perto de mim. Então eu sei, Nélio, te acalma, vai lá. Não fique brabo. Faz muito tempo que eu não fico bravo, assim. Então eu preciso saber que esse sujeito, né, não pode ficar bravo. Então, assim, Treinamento, atenção comigo, né, no trânsito, epa lá, te acalma, cara, para. Deixa o cara, tu já fez tanta bobagem no trânsito, que é isso, que tu tá te achando, sabe? É treinamento, é falar consigo, é ficar se olhando, né? E é isso aí, né? E a vida pode ser melhor, e aí sim, a pessoa pode viver melhor, ser mais feliz. Dá atenção para as pessoas, dá atenção para os filhos, para as crianças. Fala com uma criança de 4 anos, de 5 anos. Esses dias o meu neto de 5 anos, safado, né, digo no sentido controlador, ditador, ele não queria mais comer porque queria brincar. Eu falei para ele, não, os outros vão brincar, os outros porque comeram, tu não comeu, tu vai terminar. Eu vim aqui, paguei minha comida para ti, não, tu não vai sair. Dei uma engrossada com ele. Ele sabe que ele disse para mim, vai terminar. Quero fazer xixi. O banheiro era um clube, eu fui com ele lá, 5 anos, cheguei lá, ele baixou as calças. Não quero fazer xixi. Olha o que ele fez comigo. Eu disse para ele, não acredito, tu tá fazendo isso comigo. Tu tá fazendo isso comigo? Tu tá me sacaneando? Tu me tirou da mesa? 5 anos. 5 anos. Eu digo, olha, cara, tu não pode fazer com o teu avô. Sabe? Então, olha aqui, sentei com ele, voltei para a mesa, a minha filha estava junto, contei para ela, olha o que ele fez comigo. Ou seja, ele é muito esperto, mas tem que usar essa esperteza pro bem. Então, olha como é importante, eu pude falar isso com ele, sentei com ele, falei com ele sobre isso, né? Depois falei pro pai dele, assim, no sentido não de xingar, dizer para ele, olha o que esse guri fez comigo. Isso é falar. Então, a gente às vezes não dá bola para as crianças, porque a criança não fala, elas vão ouvir. Outra coisa importante, que eu vou terminar isso aqui porque isso é importante, no livro tem um capítulo que diz o seguinte: como ajudar as crianças a se protegerem dos pedófilos. Não é como proteger as crianças dos pedófilos, é como ajudar as crianças, elas mesmas se protegerem. Como é que se ajuda? É conversando. Filho de 3 anos, 4 anos, 5 anos, senta e diz, olha aqui, papai e mamãe vão dizer o seguinte, não deixa ninguém tocar no corpo de vocês, vocês não tocam no corpo dos outros, não tocam no pinto dos homens, não deixa os homens tocar na pepeca de vocês. Falar para as crianças. Conversar. Falar assim. Assim. Se alguém for tocar, quiser tocar, diz, papai e mamãe disse que não é para tocar no meu corpo, é para chegar em casa e contar para eles. Se tu diz isso, um pedófilo não chega perto de uma criança porque ele vê que aquela criança está atilada, está atenta. Então, para terminar, falem com as crianças que não, desde 3 anos, 4 anos, 5 anos, não fique com receio, não vai estimular a sexualidade. Falem sobre isto. E se qualquer coisa que acontecer, vocês digam para essa pessoa que vocês vão chegar em casa e contar para o pai e para a mãe. Ajuda as crianças, Nando. Então, para terminar, acho que essa da pedofilia. Doutor Nélio Tombini, muito obrigado, doutor. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu já conheço o doutor há um bom tempo, acompanho o trabalho dele. A gente se conheceu pessoalmente lá na Rádio Guaíba, sempre com o nosso querido Abraão Vinogron, né? Que já nos deixou, querido Vinogron. Isso aí. Né? Pessoa muito querido. Doutor, obrigado. Bom final de ano, bom Natal para a família, né? E que a gente se encontre várias vezes ainda. E obrigado também, assim, por me chamar aqui. Eu espero que as pessoas que estão aí nos assistindo que tirem alguma coisa dessa conversa, porque é intensa, é simples, é fácil de entender, mas faz muita diferença na vida. Com certeza. O papo hoje aqui no Opinando foi com o doutor Nélio Tombini. Queria agradecer a todo mundo, lembrando que se você quer ser parceiro aqui do canal, tá aí embaixo o e-mail, manda um e-mail que a gente entra em contato. Sindifisco, que é o nosso patrocinador aqui, Opinando volta na semana que vem, ok? Grande abraço. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores.
O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, Auditores Fiscais, Receita para Crescer.